Quando olhamos para o Japão, vemos um país extremamente desenvolvido, com tecnologia robótica de ponta, empresas totalmente bem-sucedidas, uma cultura extremamente rica e uma criminalidade quase nula. É um país perfeito, não é? Só que não. Ao investigarmos a fundo, percebemos que o Japão não é um mar de rosas como pensamos. Existe um lado muito obscuro e sombrio que quase ninguém mostra. 15% da população japonesa vive em condições desumanas. Aproximadamente uma geração inteira de pessoas falhou em se integrar na sociedade, conseguir um emprego, casar, formar uma família e levar uma vida normal. Essas pessoas são conhecidas como a geração perdida. Sua triste história é um símbolo da queda do Japão de sua glória passada e um sinal de um futuro perturbador. Conheça a história sombria da geração perdida do Japão. No ano de 1945, foram lançadas 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. O país estava completamente destruído, marcado por mortes, sofrimento e destruição. Não restava outra opção senão a rendição do Japão aos Estados Unidos da América. Uma tropa militar ocupou totalmente o país com o objetivo único de desmilitarizar e democratizar o Japão. Diante do clima de revolta e dor dos japoneses, os EUA sabiam que precisavam fazer algo urgente para reconstruir o Japão, antes que algo pior acontecesse. Foi então que convidaram o consultor financeiro Joseph Dodge. Ele ajudou a criar um plano econômico chamado Plano Dodge, que tinha como objetivo único reconstruir a economia e pôr o país a andar. Embora a curto prazo o plano tenha gerado uma alta queda na economia japonesa e piorado a vida dos japoneses, a longo prazo o cenário foi oposto. E o plano foi um completo sucesso. Os anos seguintes testemunharam um crescimento econômico significativo. O crescimento do Japão foi tanto que, na década de 1980, o país era considerado a próxima superpotência econômica, com previsões de substituir até os Estados Unidos e dominar a economia global, semelhante ao papel atual da China. Essa confiança gerou ansiedade nos americanos e preocupações de que o Japão dominasse inteiramente os Estados Unidos. Essa preocupação surgiu devido a um fenômeno que surgiu no Japão denominado milagre japonês, onde o Japão viu 3 décadas de crescimento econômico consecutivos acima de 10%. Esse fenômeno ocorreu devido a uma estratégia adotada que era considerada superior à de todos os países do Ocidente. Grandes empresas japonesas cooperavam entre si, uma comprando ações da outra, formando conglomerados de empresas conhecidos como Keiretsu. Embora não fosse um sistema saudável ou justo, estava funcionando, impulsionando a bolsa de valores japonesa, a expansão de produtos e a garantia de empregos vitalícios. No entanto, esse cenário mudou radicalmente. Até 1991, o Japão estava numa crescente econômica incrível por cerca de 3 décadas, tornando-se a segunda maior economia do mundo, depois dos EUA. Isso fez as pessoas acreditarem que esse sucesso nunca acabaria. Conforme a economia crescia, os preços das casas e o número de empresas na bolsa também aumentavam. A especulação desenfreada se intensificava. E a confiança excessiva na economia levava as pessoas a investirem mais para ganhar ainda mais dinheiro. Ao mesmo tempo, o Banco Nacional do Japão continuava a imprimir dinheiro e emprestar para quase qualquer pessoa, sem se importar muito com o propósito do dinheiro ou se os credores eram confiáveis. E então, um dia, a bolha estourou. Em 1990, o mercado de ações despencou 43%, seguido pela queda nos preços das casas. O colapso da bolha significou que as pessoas tinham menos dinheiro para gastar, e ninguém queria investir em empresas japonesas, levando ao fim do boom econômico. Depois da bolha econômica, muitos problemas no sistema japonês apareceram rapidamente. Descobriu-se que havia muita corrupção nos negócios e no governo, envolvendo desde negociações internas até manipulação de ações, fraudes e subornos. A oferta quase ilimitada de empréstimos resultou em centenas de empresas zumbis que deveriam ter falido antes, mas continuaram a existir graças ao dinheiro barato emprestado pelo Estado. Em apenas uma década, o Japão deixou de ser chamado de tigre econômico com o milagre japonês para ser conhecido como o homem doente da Ásia.
Foi uma queda brusca, mas não única. Embora as economias de diferentes países subam e desçam, no Japão foi diferente. A recessão econômica teve efeitos devastadores para toda uma geração, e muitas pessoas nunca se recuperaram. A pergunta é: por que isso aconteceu? Para responder a essa pergunta, é necessário compreender como funciona o mercado de emprego no Japão e como as pessoas são contratadas pelas empresas. Em todo o mundo, conseguir emprego em uma empresa não é fácil. Mesmo indivíduos com boa formação acadêmica podem terminar suas vidas sem emprego. No Japão, a cultura é ainda mais rigorosa, com aspectos que a tornam única. O mercado de emprego no Japão apresenta 3 características principais. Shushoku Katsudo, um ritual de contratação, primeira etapa. Shushinkoio, significa que os empregos são vitalícios. Uma carreira corporativa no Japão inicia-se com o Shushoku Katsudo. Recém-graduados universitários, ao final de seus estudos, passam por um ritual de busca por emprego, onde milhares de pessoas participam de entrevistas e seminários intensos, vestindo ternos pretos e brancos semelhantes. A luta de todos é passar em todos os testes. Os bem-sucedidos conseguem seu primeiro emprego. É importante notar que as empresas contratam funcionários apenas uma vez por ano. Se falhar, não há outra chance de contratação, pois as empresas sempre privilegiam os recém-formados. Se tiver a sorte de ser contratado, entra na segunda característica, Shushinkoio, o que significa que seu emprego é vitalício, permanecendo na empresa até o fim da vida. O aspecto desafiador é que as empresas não contratam externamente para cargos de liderança. Constantemente formam seus funcionários para essas posições, caracterizando a terceira característica conhecida como Shushinkoio. A promoção interna é a norma, com as empresas treinando e cultivando seus funcionários ao longo de suas carreiras. Essas práticas, que eram basicamente o padrão universal nos anos 1990 e ainda são muito comuns no Japão até hoje, proporcionam estabilidade, mas também criam um mercado de trabalho incrivelmente rígido. Se você deseja conseguir um bom emprego, tem uma única chance após a universidade. E uma vez contratado, permanece na empresa pelo resto da carreira. No entanto, se falhar nisso, fica à margem. E as portas da maioria das empresas permanecerão fechadas para você para sempre. O ponto crucial é que quando a bolha econômica estourou e o boom econômico acabou, esse ritual foi quebrado. Durante o boom, não era tão difícil conseguir pelo menos algum emprego corporativo. Após 1990, a maioria das empresas congelou suas contratações completamente por quase toda a década, não contratando nenhum recém-formado para manter todos os seus funcionários vitalícios durante a crise econômica. Eventualmente, retomaram suas contratações no novo século, embora encontrar um emprego tenha se tornado muito mais difícil desde então. Mas para toda uma geração de pessoas que se formaram nos anos 1990, era tarde demais. Eles não eram mais recém-formados naquela época. Então as empresas não os contratavam, preferindo os recém-formados. Essas pessoas, cujo único erro foi nascer na hora errada, perderam sua chance e caíram pelas rachaduras do sistema. Uma geração inteira, milhões de pessoas, foram deixadas para trás, destinadas a passar o resto de suas vidas em empregos temporários de meio período e mal remunerados. Esse período ficou conhecido como a Era do Gelo do Emprego, e as pessoas que se formaram durante esse tempo como a Geração Perdida. E já que a economia japonesa nunca se recuperou totalmente, mais jovens que se formaram nos anos 2000 e nos anos 2010 se juntaram às suas fileiras, e o período dos últimos 30 anos ficou conhecido coletivamente como as décadas perdidas. A situação econômica difícil no Japão afeta não apenas os jovens da geração perdida, mas também o país como um todo. Muitos na faixa dos 30 a 40 anos não conseguem encontrar emprego e dependem dos pais para viver. Isso os impede de construir famílias e levar uma vida estável. Esses jovens representam cerca de 15% da população, quase 17 milhões de pessoas. Normalmente eles são importantes para a economia, comprando coisas como casas, carros e gastando dinheiro em suas famílias. Mas no Japão isso não está acontecendo, o que é preocupante para o futuro do país.
Além dos problemas econômicos, o Japão enfrenta outro desafio sério chamado superenvelhecimento. Com quase 30% da população sendo idosa, o Japão tem a maior porcentagem de idosos no mundo. E esse envelhecimento está acontecendo mais rápido do que em qualquer outro lugar. Isso se deve em parte à falta de crianças, muitas das quais a geração perdida não teve. Essa situação traz preocupações sobre como lidar com o envelhecimento da população e a falta de jovens para manter um equilíbrio na sociedade. O aumento exponencial do número de idosos no Japão, atingindo cerca de 30% da população, é uma realidade que vem sendo agravada pela queda drástica nas taxas de natalidade. A dependência dos idosos em relação aos impostos pagos pelas pessoas em idade produtiva torna-se cada vez mais desafiadora para a sustentabilidade do país. A geração perdida, responsável por esse cenário, deu origem a outro fenômeno social preocupante: os hikikomori. Criado pelo psicólogo japonês Tamaki Saito, esse termo descreve homens japoneses que optaram por se isolar completamente da sociedade, vivendo trancados em seus quartos, sem sair de casa por anos e frequentemente dependentes financeiramente de seus pais. Originalmente membros da geração perdida, agora na faixa dos 30 e 40, esses homens abandonaram as expectativas sociais relacionadas a emprego e família. Atualmente, quase 1 milhão deles vivem nessa condição, com mais jovens à beira de se juntarem a eles. Esse fenômeno não afeta apenas os indivíduos isolados, mas toda a sociedade, representando um desafio significativo que exige abordagens abrangentes para reintegrar essas pessoas à vida social e produtiva. O governo japonês sabe que muitas pessoas da geração perdida estão tendo dificuldades, e também vê que mais pessoas estão se isolando, conhecidas como hikikomori. Eles disseram que vão tentar ajudar essas pessoas a se recuperarem e voltarem à sociedade, mas até agora não foi fácil. O problema é que a economia japonesa ainda não está muito bem, e as coisas no trabalho são difíceis. As empresas esperam que as pessoas trabalhem muito, sigam regras estritas, e muitas delas ainda praticam um emprego vitalício, contratando apenas uma vez por ano e promovendo apenas quem já está lá dentro. Isso faz com que seja difícil para as pessoas tirarem férias ou terem uma segunda chance se não conseguirem um emprego na primeira tentativa. Muitas pessoas estão presas nesse sistema difícil, e o número delas continua crescendo, especialmente entre os jovens que têm dificuldade em se dar bem nesse ambiente de trabalho rigoroso. Agradecemos por dedicar seu tempo até aqui, explorando esta análise profunda sobre a geração perdida no Japão. No nosso canal do YouTube, buscamos constantemente inovar, oferecendo conteúdos intrigantes e informativos. Se você apreciou este vídeo, ficaríamos muito gratos se pudesse se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo fascinante que estamos preparando. Explore mais vídeos em nosso canal e junte-se a nós nessa jornada de descoberta e aprendizado. Obrigado pela sua participação.